Olá, bem-vindo ao podcast Psicologia Destaque. Sou Ayrton e vou falar um pouco sobre o tema ciclos que se fecham e se abrem. Vivemos uma vida tão corrida que às vezes não paramos para perceber e reconhecer as coisas que acontecem. Permanecemos insistindo em um ciclo que simplesmente já se fechou e recusamos reconhecer, pois traz angústia e nos fará nos posicionarmos de modo diferente, ou seja, a nos reinventar para permanecer às vezes trabalhando, ou qualquer que seja o ciclo, pode ser de namoro, de amizade, de se posicionar para abandonar um hábito nocivo, e o que você conseguir encaixar agora enquanto ouve esse podcast. Convido você agora a reconhecer o fenômeno, ciclos que se abrem e fecham, que se apresentam em nossas vidas. Este movimento constante e inevitável faz parte da própria vida. Outros caminhos apenas são abertos quando alguns deixam de existir como possibilidade. Quando não se tem para onde ir, ou seja, não tem como sair de uma situação desconfortável, ou no caso às vezes até sadomasoquista. E isso vai exigir com que a gente faça uma avaliação sobre que ciclo que estamos encarando nesse exato momento. Ao longo desse podcast farei alguns comentários, e o primeiro comentário é a síndrome da falsa esperança. O indivíduo se apercebe sendo castigado pelas eventualidades que o impedem a todo custo de sair da condição que se encontra, e vivencia as angústias impostas por outros sujeitos, pode ser no mesmo ambiente, seja ele familiar, organizacional ou até pelo mercado na busca de um trabalho. E o que você conseguir pensar agora? O indivíduo pode estar experienciando um ciclo que está se fechando na sua vida e ainda não conseguiu perceber devido à compulsão à repetição, da alienação à síndrome da falsa esperança de que o desenlace ou o desfecho ainda pode ser de maneira diferente. Trago o exemplo agora de um cidadão na minha idade que está fora do mercado de trabalho e tenta a todo custo se reinserir no mercado, através de vagas de educador social, monitor social, telemarketing, repositor, panfleteiro e outras vagas que você conseguir imaginar agora. Neste caso, abriu-se o ciclo dessas vagas em sites de emprego, pois o mesmo estava buscando esses tipos de trabalho. Mas nos processos seletivos, esses ciclos se fecharam para esse cidadão, pois o mesmo não consegue enxergar mais como expectativas. Ou seja, os ciclos de vagas que se fecham, contudo, o cidadão ainda aguarda para ciclos que se abrem, pois os outros caminhos apenas serão abertos quando alguns deixarem de existir como possibilidade e ou esperança. O exemplo desse cidadão ilustra bem o resultado que ele obteve ao fechar uma situação inacabada na busca de emprego, em que foi reprovado em todas as vagas citadas acima e outras em outros processos seletivos, e nas vagas que ainda atuou na profissão por certo período, e depois voltou a buscar novamente por essas vagas, configurando a compulsão à repetição do ciclo de vagas profissionais que se fecham. Ou seja, o cidadão continua a insistir em algo que já foi encerrado, portanto não aceita ter fechado este ciclo e permanece na compulsão à repetição da insistência, trazendo angústia para si. O segundo comentário é de olho na própria angústia. Ele se mostrava muito angustiado e com uma dificuldade grande de direcionar sua vida. Ao se conscientizar de que mantinha diversas gestalt abertas através da síndrome da falsa esperança em conseguir um emprego em alguma das vagas citadas acima, resolveu pôr em prática o fechamento delas, elegendo por hierarquia de necessidades, e identificou a necessidade de oficializar a separação das vagas profissionais em que foi reprovado, fechando assim um ciclo referente à busca por vagas no mercado de trabalho, porém continua na ociosidade involuntária ainda chamada de desemprego. Ele declarou que não foi fácil tomar essa atitude,
demandou um esforço, bem como uma compreensão dos obstáculos que estavam impedindo o fechamento, como apego às vagas, preconceito contra a meia-idade, medo em ficar sem dinheiro, sentir-se envergonhado por ser amparado financeiramente por outras pessoas e etc. Ao fechar esse ciclo, sentiu que valeu a pena. Mais fortalecido e mais estruturado, pôde colocar em prática outras finalizações, bem como resolver mais facilmente outras situações que surgiram recentemente, como avaliar-se sobre seus conhecimentos profissionais e olhar para outras possibilidades dentro do mercado de trabalho. Portanto, um ciclo é um período de tempo que, uma vez finalizado, volta ao início. Porém, também se entende por ciclo qualquer série de atividades ou acontecimentos que tenham um vínculo temático. Exemplo, do emprego para o desemprego, crise econômica, transição de carreira, passagem do ensino fundamental para o ensino médio e do ensino médio para o fundamental, de casado para divorciado, de saudável para enfermo, e o que você imaginar agora enquanto está refletindo e ouvindo esse podcast. O termo fenômeno significa mostrar-se e por isso diz o que se mostra, o que se revela, já em si mesmo, porém, é a forma média de trazer para a luz do dia, pôr no claro a claridade, isto é, o elemento, o meio em que alguma coisa pode vir a se revelar e a se tornar visível em si mesmo. Deve-se manter, portanto, como significado da expressão fenômeno, o que se revela, o que se mostra em si mesmo. O terceiro comentário é entender o fenômeno. É fenômeno tudo que aparece, tudo que vem às claras, como o sol aparece quando sai de trás das nuvens, ou seja, é a representação de um ciclo que se fecha para que outro ciclo se inicie. Quando falamos de ciclos, nos referimos àqueles processos de vida que começam, se desenvolvem e terminam. Embora na prática nada termine completamente, é importante aprender a fechar ciclos quando o processo se esgota para conseguirmos seguir em frente. Para isso, inicialmente, você tem que saber diferenciar entre fechar ciclos e sofrer uma perda. O fechamento de grandes etapas da vida envolve perdas e traz sofrimentos, mas não tem o caráter repentino ou profundamente doloroso que as perdas envolvem. Portanto, o fechamento de um ciclo inclui perdas, mas as perdas não incluem necessariamente um fechamento de ciclo. Os seres humanos tendem a se apegar ao conhecido, por mais negativo que seja. O hábito é uma força muito poderosa que nos leva a permanecer na inércia. É mais fácil suportar o mal conhecido do que empreender uma nova aventura. Portanto, geralmente há uma resistência ao fechamento de ciclos. Há em nós uma parte de não gostar de continuar da mesma forma e sentir qualquer incerteza diante do novo. A primeira tarefa é deixar ir. Um ciclo é fechado quando o processo foi concluído e só restam lembranças. O fechamento só pode ser feito de forma consciente. Então é necessário tomar consciente de que o ciclo que você se encontra, está se fechando e você está diante de um novo ciclo que está se abrindo. O quarto comentário é o apego. É possível que não haja mais a que se apegar, embora mentalmente ainda estamos conectados a deixar ir, seja a maneira de reconhecer a nova realidade. Embora os fechamentos de ciclos se refiram ao abandono das realidades que nos prejudicam, sempre causarão sofrimento. Portanto, é necessário se permitir viver a tristeza que os finais trazem consigo e se despedir dessa realidade que já está prestes a desaparecer. A melhor maneira de fazer isso é construir uma memória sobre tudo o que foi vivenciado. O objetivo principal do fechamento de ciclos é fazer as pazes com o passado, imediato, para seguir em frente sem se sentir afetado pelas experiências vividas
ou pelas lembranças que invadem seu presente. Também, todo final implica em um novo começo, que deve ser o foco da nossa atenção e do nosso interesse. Existe um desequilíbrio normal inicial, contudo um caminhar que começará a ter benefícios, um tempo a mostrar-se para o incerto. Sempre tem um toque de aventura, envolvendo aprendizado, surpresas e, é claro, adaptações. Na maioria das vezes, as mudanças nos dão muito mais do que nos tiram. O fechamento de ciclos é vital para a nossa saúde mental. Se não o fizermos, nos sentiremos limitados e confusos diante do futuro. Para tudo que se foi, devemos dar um enterro de primeira e dizer adeus. O quinto comentário é abrir mão. O novo deve ser recebido de braços abertos e com alegria no coração. Dentre as diversas situações que trazem desconforto estão as gestalt abertas, que são situações que permanecem inacabadas, sem que a pessoa tenha consciência disso. Gestalt significa um todo, e esse todo pode se referir a ciclos, e ao longo da vida vamos abrindo e fechando ciclos. Isto é, vivemos diversas experiências tanto no âmbito profissional como nos relacionamentos pessoais que por algum motivo nem sempre são concluídas. A literatura nos mostra que, embora possamos tolerar uma considerável quantidade de situações inacabadas, essas direções incompletas realmente buscam a inteireza, e quando obtém poder suficiente, o indivíduo é assaltado por preocupações, comportamento compulsivo, temores, energia opressiva e muitas atividades autoderrotistas. A pessoa nem sempre percebe claramente o que está gerando o conflito interno, portanto não pode solucioná-lo. Já na terapia, essa necessidade surge na medida em que ele vai entrando em contato com as suas dificuldades e se conscientizando do que realmente está incomodando. Até então a pessoa sente que algo a incomoda, a angustia, e mostra-se sem energia, sem direção, não enxergando novas saídas e oportunidades, por atuar inconscientemente na compulsão à repetição dos ciclos que se fecham e abrem, por não estar enxergando. A vida é a nossa grande mestra. Tudo o que nos acontece está de algum modo nos favorecendo, seja para nos melhorarmos, seja para nos despertarmos da nossa zona de conforto, ou mesmo para adquirirmos alguma habilidade ou mudarmos algum aspecto em nossa vida. O propósito é sempre o aprimoramento. Há certos momentos na vida que, por si mesmos, são verdadeiros marcadores que sinalizam o fechamento de um ciclo, quer aceitemos ou não. Precisamos desenvolver nossa escuta interior e, através da nossa capacidade de compreensão, termos lucidez e sensibilidade para aceitarmos que algo já se deteriorou, ou seja, acabou. E a partir desta percepção, é possível nos reposicionarmos e nos readaptarmos para darmos boas-vindas ao novo, com suas infinitas possibilidades. Muitas vezes, a vida não convida, mas intima a atualizações necessárias para nosso próprio progresso, enviando-nos sinais que muitas vezes recusamos admitir e que têm um propósito maior, passar para uma etapa ou um ciclo seguinte. O sexto comentário é readaptação. Não estamos atentos a essas leituras ambientais, advindas às vezes do mercado de trabalho ou outro contexto qualquer, ou simplesmente as ignoramos, pois não nos interessa sair de nossa zona de conforto, mesmo que deteriorada. Estamos ali agarrados a qualquer custo. Precisamos nos desvencilhar do que se deteriorou, seguir adiante e confiar na generosidade da vida. Quando a vida nos sinaliza que um ciclo está se fechando, aceite o fato e aproveite para renovar suas esperanças, oportunizando-se a gestar novos propósitos e projetos de vida. Uma readaptação nem sempre é um processo fácil, visto que dispensamos muita energia emocional na reorganização do caos interno. Por outro lado,
esse é também um momento rico para iniciarmos o precioso movimento de autoavaliação e para revalidar o lugar que ocupamos ou que desejamos ocupar no mundo. Quando um ciclo se fecha, é porque necessitamos realizar algum aprendizado naquele contexto para passarmos para a fase seguinte. Os processos transitórios da vida não são exatamente efêmeros, todavia, são estádios potencialmente criativos. É movimento, é a negação da estagnação das nossas crenças e percepções arcaicas como verdades absolutas que caíram por terra. Nada é definitivo, muito menos de nossa propriedade. Acreditamos que coisas e pessoas são nossas. Na vida, não existem garantias nem datas de validade. Precisamos eliminar aspectos, coisas e posturas que não nos proporcionam crescimento, que nada nos adiciona e que podem até nos criar empecilhos. Necessário é reciclar o nosso lixo emocional, transmutar sentimentos negativos e aprender a lidar melhor com nossas inquietações e limitações, para entrarmos mais leves em um novo ciclo de vida. Para que haja renovação verdadeira, de dentro para fora, é indispensável reavaliar a nossa percepção dos fatos. Contudo, o principal de tudo para qualquer primeiro passo é nos aceitarmos como somos, momento este de insights para toda mudança verdadeira, pois a partir da autoaceitação poderemos promover as mudanças que forem necessárias. O sétimo comentário é desconstruir-se. Portanto, desnude-se interiormente, retire suas máscaras, passe a pensar de outra forma, se olhe de frente. Somos seres itinerantes na trajetória da vida e estamos aqui para aprender, para evoluir, e só poderemos renascer para uma nova realidade se tivermos a capacidade simbólica de nos despojarmos do passado, aceitar as mortes simbólicas dos ciclos, que é a própria sabedoria da vida, recriar-se, renascer, reinventar-se, superar-se. Muitas vezes não estamos vivendo, mas vivenciando uma sobrevida, e isto não é o que queremos. Queremos ter uma vida plena e de qualidade. Portanto, deixar ir o que já está fechado não é um sinal de covardia, e sim de coragem. Coragem para dar um novo passo. Coragem para continuar a ter fé na vida e em si mesmo, apesar de tudo. Geralmente, nos sentimos propensos ou motivados a realizar mudanças significativas em nossas vidas quando estamos insatisfeitos, quando as condições em que vivemos não correspondem mais às nossas expectativas. A nossa vida hoje é consequência de atitudes, ações, palavras e pensamentos do passado. Sendo assim, façamos valer uma realidade diferente hoje, através de uma postura diferente agora. Precisamos eliminar aspectos, coisas e posturas que não nos proporcionam crescimento, que nada nos adiciona e que podem até nos criar empecilho. Contudo, alguns homens ainda fogem da angústia, procuram preencher seu vazio de modo impessoal, vivem uma vida inautêntica. Buscam preencher seu vazio na banalidade da vida cotidiana. A impessoalidade torna a vida mais segura e monótona. Fazer o que os outros fazem torna a vida mais fácil. Nos dias atuais, muitos preenchem seu vazio em divertimentos e no consumo. Os indivíduos buscam ainda cargos, poder, dinheiro, sexo para fugir da angústia e da responsabilidade por sua vida. O oitavo comentário é sair da zona de conforto. Às vezes precisamos mudar rotas e trajetórias provenientes das nossas reavaliações daquilo que já não nos serve mais. Aquele cidadão ao qual mencionei no início do podcast compreendeu que foi preciso abrir mão ou permitir-se desistir em continuar a busca pelas vagas profissionais que por meio do fenômeno se mostrava, se manifestava e se revelava por meio dos processos seletivos que o ciclo estava fechado, cada vez
que o mesmo recebia o feedback de que seu perfil não era o adequado para a vaga profissional, embora seu currículo tenha sido selecionado para participar dos processos seletivos, o que pode mostrar também uma falha do selecionador ao selecionar o currículo. O insight levou o cidadão a sair da compulsão à repetição persistente dessas vagas, embora nada foi perdido de todo, tornando-o mais consciente do ciclo que se abre e ciclos que se fecham. Tornou-o mais capaz e aprimorado de perceber. Em cada ciclo da vida, apostamos naquela realidade e investimos energia libidinal, tempo e o melhor que podemos nela. Quando nos deparamos com algumas circunstâncias, vislumbramos o quanto agora tudo o que foi vivido não traz mais sentido. E nesse momento, nos damos conta que estamos em uma nova etapa da vida. A nossa maior conquista é transmutar a própria vida em constante processo de evolução e recriação de nós mesmos, colocando em prática os valores que precisamos alimentar, nos aprimorando em todas as perspectivas e principalmente aprendendo com os erros do passado. Observe a partir de agora os ciclos que se abrem e ciclos que se fecham em sua vida. Espero ter contribuído para o seu conhecimento com esse podcast e até mais. Muito obrigado.